Bom, amados, estamos de volta, agora em definitivo, para a gente poder chegar ao nosso objetivo aí nessa noite, mais uma vez, que é transmitir a palavra de Deus, compartilhar, para a gente poder ter o nosso coração aquecido pela palavra de Deus. Nós temos falado aqui durante esses dias sobre a importância de nos voltarmos para a palavra. E eu quero convidar você mais uma vez para entender como cristão que Deus nos chamou para lermos o seu santo livro, para meditarmos no seu santo livro, para aprendermos com o seu santo livro. E eu quero convidar você para mais uma vez nessa oportunidade estar com seu coração e a sua mente abertos para poder ouvir não a voz dessa pessoa aqui que talvez você nunca tenha visto na sua vida, mas eu também não me importo que você guarde o meu nome. Para aqueles que querem saber, meu nome é Isaías, eu sou um cristão protestante, sou de uma igreja reformada e sou um teólogo protestante. Mas sou servo do Senhor e sou seu servo. Estou aqui nessa noite mais uma vez para poder compartilhar das verdades eternas de Deus, e eu quero falar somente da palavra de Deus. Eu ainda estou aqui no aguardo de alguns irmãos irem aparecendo para que nós possamos iniciar oficialmente, ok? Então estamos assim no aguardo dos amados irmãos para que eles possam ir aparecendo para que nós possamos dar início à nossa dessa noite, nossa transmissão nessa oportunidade. Apareceu nossa irmã Arlete. Deus abençoe nossa irmã. Frequentadora assídua da nossa sala. A sala não é nossa. A sala é do Senhor. E aquilo que nós aqui apresentamos nada mais é do que a mesa do Senhor. Eu não quero me alongar muito para começar, porque todos os dias a gente espera um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar a live. E nessa oportunidade eu quero iniciar logo para a gente ganhar tempo. E depois, à medida que as pessoas forem chegando, elas já vão pegar a reflexão. Eu estou sentindo a falta de algumas pessoas que geralmente todos os dias elas chegam no horário, não chegaram, mas a gente não pode esperar muito. Nós temos que seguir, ok? Pelo horário, a gente marca de começar sempre por volta das 20 horas e a gente já está um pouquinho atrasado. Então vamos ao nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje, o texto da nossa reflexão, se encontra no Evangelho de Marcos. Para aqueles que não sabem, o evangelho mais antigo dos quatro. O Evangelho de Marcos é o evangelho que segue como fonte, serve como fonte. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqueles que assim puderem. A gente sempre convida para todos os dias vocês estarem com as suas Bíblias próximas de vocês. Apesar de estarmos em casa, mas a seriedade, a reverência e o temor continua sendo o mesmo. Marcos capítulo 4, nós vamos ler dos versos 35 ao 41. Marcos capítulo 4, dos versos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que o mesmo já estava a encher-se de água.
e Jesus estava na popa dormindo, e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele então repreendeu o vento e disse: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez, lemos a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que ela venha falar aos nossos corações como tem falado durante todos esses dias. Que o Teu Espírito possa estar iluminando as nossas mentes e os nossos corações e que a Tua palavra venha tocar do outro lado dessa rede social, nos corações de pessoas que nós não conhecemos, mas que Tu as conheces. E Tu as chamas pelo nome. Realiza a Tua vontade mais uma vez nessa noite, é assim que nós oramos a Ti, no nome doce e santo de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nessa oportunidade, depois de ler esse texto, não poderia ser Cristo, poder sobre as tempestades. E eu queria começar a nossa mensagem, a nossa meditação nessa noite, falando sobre o seguinte: medo. Quem é que já nunca teve medo na sua vida? Será que você conseguiu viver toda a sua existência até aqui sem sentir medo? É impossível a gente não sentir medo. Em algum momento, por causa de alguma coisa, todos nós sentimos medo. E o medo, ele é um sentimento que, obviamente, ele vai trazendo consigo uma série de desdobramentos. O medo traz a insegurança. O medo traz a incerteza. O medo traz falta de convicção. O medo vai trazendo a nós cada vez mais e cada vez mais uma dose muito grande de um sentimento de estarmos até perdidos e impotentes diante de uma determinada situação. O medo, ele serve para nos fazer pensar e refletir que algo está próximo de acontecer e o que está próximo de acontecer pode ser ruim, pode ser fatal, pode nos atingir, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja psicologicamente. E nós, como seres humanos, estamos cercados o tempo todo de situações que nos provocam inúmeros sentimentos. Dentre eles, também o medo. Eu quero aproveitar a oportunidade para que nós possamos olhar ao nosso redor hoje e nós vamos ver pessoas crentes e pessoas não crentes. Nós vamos ver ímpios e vamos ver justos. Nós vamos ver muita gente com medo. E com muito medo. As pessoas estão vivendo dias de muito medo, de muita apreensão em seus corações. E por que essas pessoas estão com medo? E do que elas estão com medo? A mídia televisionada tem feito uma pressão muito grande para que as pessoas sintam medo. Do que, em primeiro lugar? Medo de um vírus. E estão fazendo talvez uma representação potencializada, mais do que se deveria, para poder mostrar às pessoas que este vírus, ele é o prenúncio
do caos. Mas este vírus, ele não nos oferece somente perigos de ordem patológica. Este vírus, ele tem sido algo tão ruim, e ele tem sido mostrado e narrado como algo tão complicado, que este vírus tem nos trazido outros tipos. Que ameaças são essas? Ameaças na ordem pública. As pessoas precisam sair das ruas e ficarem reclusas e ficarem isoladas e evitarem as aglomerações. Este vírus tem nos causado malefícios e prejuízos na questão financeira. Muitas pessoas precisam sair para trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia. Muitos são vendedores. Muitos trabalham nessa área da economia e estão sendo muito prejudicados por isso. Este vírus está nos atingindo familiarmente, pois nós estamos muito preocupados e com muito medo de que ele atinja a nossa família. Esse vírus está atingindo os seres humanos de uma maneira social, aonde os empregos estão sendo afetados. Muitas empresas estão demitindo um número muito grande de pessoas. E as pessoas estão pensando consigo mesmas: o que será? O que será? O que será? O que acontecerá? O que acontecerá? O que acontecerá? E quanto mais nós fazemos perguntas, mais ouvimos somente o silêncio. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer depois. E nós, apreensivos, continuamos com medo. Talvez você que está ouvindo esta mensagem nessa noite esteja com medo de alguma coisa. Talvez essa situação desse vírus esteja com medo, esteja trazendo medo. Mas toda essa situação deste vírus também nos mostra uma realidade, nos mostra a realidade da nossa fragilidade. Esse vírus também nos mostra que nós devemos ter medo, porque a enfermidade que esse vírus promove pode nos levar à morte. Quantas coisas e quantos motivos nós temos para ter medo, para pensar em medo. Quanto medo, quanto pavor sendo espalhado. Mas eu quero dizer uma coisa. Até mesmo as pessoas que são crentes estão com medo. Mas por que será que elas estão com medo? Será que algumas pessoas estão com medo da morte? Os cristãos estão temendo a morte? E por que eles estão temendo a morte? Porque pode acontecer de não estarem com as suas vidas totalmente estruturadas em Deus e por isso temem a morte? Muitas pessoas que não são crentes estão com muito medo. E o medo faz com que essas pessoas que não são crentes clamem pela misericórdia de Deus. Eles nunca ligaram para Deus. Sempre ignoraram a Deus. E agora, no momento do medo, eles clamam pela misericórdia de Deus. Algo bastante curioso. É como a gente visse claramente que parte da raça humana, os ímpios, eles querem usar a Deus nesse momento de crise, nesse momento de medo. É impressionante para nós analisarmos todas essas coisas e vermos que uma outra parte da sociedade, que são os crentes, estão com medo. E muito medo. Deus como seu pai, como seu escudo, como sua fortaleza, mas também estão com medo.
todo esse medo tem servido para fazer com que todos venham refletir, sejam cristãos, sejam ímpios. Todos estão refletindo, e refletindo muito. Mas o que pode também haver por trás de todo este medo? Por trás de todo esse medo, por trás de toda essa questão voltada para essa virose, pode haver somente barulho? E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão ouvindo essa mensagem nessa oportunidade. O que é o barulho diante da grandiosidade de Deus? O que é a morte diante do poder de Deus? O que é uma enfermidade diante do cuidado de Deus? Reflexões e mais reflexões. Quantas reflexões nós estamos tendo neste momento? Provavelmente reflexões que nós não teríamos se a vida estivesse correndo no curso normal, não é isso? Reflexões que nós não teríamos. Mas eu quero nessa noite usar toda essa questão do medo, toda essa perplexidade, para dizer que o medo, ele não é uma característica única do Isaías, ele não é uma característica única sua que está ouvindo essa mensagem. O medo, ele afeta o ser humano desde o começo. Depois que Adão e Eva pecaram no Éden, eles sabiam que estavam errados e eles ficaram com medo de Deus e tentaram se esconder de Deus, não é isso? O medo acompanha a raça humana desde a sua origem. E eu quero dizer para vocês que quando a gente entra no contexto do Novo Testamento e a gente começa a ver o relacionamento de Jesus com seus discípulos, a gente vai ver muitas e muitas vezes o medo presente. E no contexto do Novo Testamento, muitas vezes os discípulos também tiveram medo da morte, não é isso? Porque eles andavam com Jesus, porque eles pregavam o cristianismo, e aqueles que eram contra o cristianismo se armavam para matá-los, eles tinham medo da morte. E demais o que eles tinham medo? Eles tinham medo das situações que os cercavam. Eles tinham medo do Império Romano, eles tinham medo do Estado, as situações políticas que os cercavam. Exatamente como nós também estamos vivendo hoje, situações políticas. E essas situações políticas causam medo na gente. Quanta barbaridade por trás de questões políticas. Nós podemos observar que as questões políticas do primeiro século faziam com que o Império Romano fosse atrás dos cristãos para matar os cristãos. Ou seja, eles faziam de tudo para que as suas mentes permanecessem numa falsa paz. Hoje nós vivemos no século XXI, num contexto aqui ocidental, totalmente diferente do contexto das Escrituras, mas a gente vê armações políticas de pessoas que vão fazer de tudo, até mesmo perseguir-nos como cristãos, perseguir-nos como brasileiros, perseguir-nos como pessoas que não aderem às suas ideologias políticas. E vão fazer de tudo. E tentar até nos aterrorizar e talvez até tirar as nossas vidas. Eu quero dizer que nesse momento de medo, o que nós devemos fazer? O texto bíblico que nós lemos nessa noite vai nos mostrar. E eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, com a sua mente aberta, com o seu coração aberto, para que nós pudéssemos meditar e meditar profundamente em tudo isto.
Os discípulos muitas vezes tiveram medo. E agora a gente vai ver no texto um momento em que eles têm medo do quê? Eles vão ter medo da natureza. A pequenez dos seres humanos. Nós somos pequenos diante da morte. Nós somos pequenos diante das enfermidades. Nós somos pequenos diante das autoridades. Nós somos pequenos diante da natureza. Mas é importante que nós venhamos a nos conscientizar nessa noite que nós também somos pequenos diante de Deus. Muito pequenos. E essa pequenez e essa consciência deve nos levar a uma total humilhação e dependência do Senhor. O texto que nós lemos vai nos mostrar Jesus com seus discípulos dentro do Evangelho de Marcos. E a gente vai acompanhar uma coisa bastante interessante no Evangelho de Marcos, que se difere um pouco dos outros evangelhos. O que a gente vai ver? No Evangelho de Marcos, quando a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, a gente vai observar que Jesus, ele praticamente não para no Evangelho de Marcos. Jesus está caminhando o tempo todo dentro do Evangelho de Marcos. Jesus está mostrando o ápice do seu ministério terreno. Ele é muito ativo. E no texto que a gente leu, a gente vai ver Jesus ensinando os seus discípulos, e a gente vai ver o lado humano de Jesus aparecer de maneira clara dentro do contexto do Evangelho, dentro do contexto do texto que a gente leu. Vai dizer o texto que depois de uma grande maratona, o texto e o contexto, depois de uma grande maratona de ensinos, Jesus vai estar com seus discípulos e ele vai tomar uma decisão. Ele vai sair da onde está e ele vai para uma outra região. O ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus é um ministério onde o tempo todo está de uma forma muito dinâmica, caminhando. É um ministério que a gente chama de itinerário e ele gosta de cruzar fronteiras. Uma hora ele está na Judéia, outra hora ele está na Galiléia. Jesus não para. E nesse dia, depois de muito ensinar, ele vai dizer para os seus discípulos: passemos para outra margem. Ele quer sair da onde está, ele quer ir para uma outra direção, ele quer ir para um outro lado. Ele podia ter feito o trajeto a caminho, andando. Mas ele decide com os discípulos, ele dá uma ordem aos discípulos que ele quer passar para outra margem. Mas ele quer passar pela outra margem pelo lendário Mar da Galileia. Alguns estudiosos vão dizer que era um riacho, mas isso não importa. O que importa é o que Jesus quer fazer. E se o texto mostra a fragilidade de Cristo enquanto homem, mostra o seu lado humano, o texto também mostra a sua soberania enquanto Deus. E quando ele fala, os seres humanos seguem, o obedecem, seguem a sua voz, seguem o seu comando. Jesus então vai dizer para os seus discípulos: passemos para outra margem. Vai dizer o texto que a popularidade então de Jesus, ela arrasta muita gente para perto dele. Ele está ensinando, ele está pregando, ele está curando. Então, obviamente, tem muita gente que está seguindo. E se Jesus quer atravessar o Mar da Galileia através de uma embarcação, e essa embarcação, obviamente, é uma embarcação muito humilde. É uma embarcação, é realmente um desses barquinhos de pescadores. Uma embarcação frágil. Jesus decide, então, com seus discípulos, sair dali, que muitos outros barcos o seguiam. E deveriam ser barcos em quantidade, de maneira da gente ver os barcos no texto trazendo um número de pessoas, aonde o autor do texto vai se dirigir a ela. Outros barcos vão seguir. Um número grande de discípulos de Jesus, então, vai segui-lo. Mas esta
passagem de margem de um lado para o outro, que parece ser algo fácil, algo simples, vai se transformar em algo bastante complexo. O que vai acontecer? Aquilo que parecia ser tranquilo vai causar abalos emocionais nos discípulos de Jesus. Abalos. Porque vai dizer que o cenário que parecia ser tranquilo vai mudar. E eu queria nessa noite falar de Jesus, poder sobre as tempestades. E eu queria que realmente a gente começasse a pensar sobre o seguinte: quantas e quantas vezes na nossa vida já nos sentimos abalados? Muitas vezes. Talvez neste exato momento, devido a todo o cenário que todos nós estamos enfrentando, nós estamos abalados. O cenário é propício para que nós venhamos a nos sentir abalados. O cenário do texto vai mudar e vai dizer que uma grande tempestade. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Bastava o autor dizer, levantou-se um temporal de vento, mas ele vai destacar, levantou-se um grande temporal de vento. Ou seja, a situação era realmente complicada. E agora? As ondas vão começar a se arremessar contra as embarcações. E vai dizer o texto que a situação e a tempestade eram tão graves a ponto dos barcos virem a encher-se de água. Prenúncio de que algo ruim ia acontecer. Prenúncio de que a morte batia às portas. Isso deve nos chamar a atenção. O cenário, as preocupações, as dores emocionais, a insegurança, o medo potencializado, tudo começa a acontecer. Eles então, os discípulos, no meio do desespero, vão fazer uma pequena observação. Enquanto eles estão desesperados, enquanto eles estão com medo, Jesus está dormindo tranquilamente na popa do barquinho de pesca. À frente, no lado da frente do barco, enquanto eles estão assustados, enquanto o barco enche de água, Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo. E o que a gente deve aprender com isso? Por que Jesus está dormindo? Porque mesmo no seu descanso, ele não estava perdendo o controle de absolutamente nada. Não há nada que fuja do controle. Absolutamente nada. Ele tem toda a situação em suas mãos. Ele está atento a tudo. O problema é que a calma de Jesus entra em conflito com o desespero. O tempo da resolução do problema. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo nós temos que esperar? Quanto tempo Jesus estará dormindo? Quanto tempo ele parecerá que está de indiferente? Quanto tempo? Eles não conseguem esperar. Eles não conseguem aguardar. E o que eles fazem? Diz o texto que eles acordam o mestre. Não é isso que eles fazem? A questão, então, não está na questão deles acordarem o mestre, mas na maneira como eles acordam o mestre. Como eles acordam a Jesus.
Como eles despertam a Jesus? Eles despertam a Jesus de uma maneira abusiva. Eles despertam a Jesus de uma maneira confrontante. Eles despertam a Jesus como quem faz cobranças a Jesus. Eles perdem a noção de quem eles são e de quem é Jesus. Quem sois vós, ó seres humanos, ó raça humana, para poder questionar o Senhor, para poder cobrar o Senhor? Quem sois vós para poder falar alguma coisa ao Senhor? Quem somos nós, seres humanos? Até pouco tempo atrás, pessoas, sejam ímpios ou sejam cristãos, as pessoas não pensavam em Deus. Vamos ser sinceros? Saíamos para os nossos trabalhos e voltávamos para os nossos lares e tínhamos tempo de tudo, menos de clamar ao Senhor ou de agradecer ao Senhor pelo pão que comemos durante o dia, pela segurança proporcionada por Ele, pelo seu. Mas no momento em que as coisas começam a mudar, nós não lembramos dele. Nos esquecemos quando tudo está bem, mas nos lembramos quando as coisas começam a apertar, não é sempre assim? Os discípulos não abraçaram a Jesus e o cumprimentaram e disseram: santos, os teus ensinamentos que te levaram à exaustão. Nós poderíamos te ouvir mais e mais e mais, pois o nosso prazer é sempre estar aos teus pés e junto contigo. Eles não fizeram isso. De maneira nenhuma eles fizeram isso. Mas eles questionaram a Jesus. E eles acordaram a Jesus dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, Senhor, tu vai continuar dormindo enquanto a situação está ruim? Enquanto o nosso barco enche de água? Enquanto todas as coisas apontam para a morte? O Senhor vai continuar a manifestação do teu poder. Faça alguma coisa. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Deus encarnado. Faça alguma coisa. Nós precisamos ver. Como se Jesus precisasse provar algo para eles. Como se Jesus precisasse provar que é Deus para eles. Jesus não precisava provar absolutamente nada. Jesus não precisa provar nada à raça humana. Nada. O que ele tinha que provar, o que ele tinha que mostrar, ele já mostrou. O que ele tinha que fazer, ele já fez. E ele nos fala todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, e faz com que todas as situações nos levem até ele. E é por isso, inclusive, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as coisas e todos os acontecimentos irão redundar na raça humana, olhando para Jesus, se prostrando diante de Jesus, se arrependendo num tempo tardio diante de Jesus. Vamos voltar ao texto. Eles questionam a Jesus e observemos no texto que Jesus não diz absolutamente nada a eles. Jesus não dá confiança a eles. Jesus se volta para a tempestade. E a gente observa Jesus se levantar da popa daquele barco e Jesus vai fazer uma coisa. Existem duas tempestades visíveis. Quais são elas? Duas tempestades. A primeira tempestade era um fenômeno da natureza, onde a gente observa no texto. E a segunda tempestade acontecia no coração. Eles não conseguiam se acalmar. Jesus estava com eles e eles não conseguiam se acalmar. Você que está me ouvindo nessa noite, você é cristão?
Você está temeroso por causa do coronavírus? Eu quero te dizer o seguinte: Jesus é o teu Senhor. Ele está vendo tudo e você não está na companhia dele. Ele é quem está na sua companhia. Ele disse que ele é o Deus que conosco está. Ele garante a sua palavra. Ele garante aquilo que diz. Ele é fiel naquilo que diz. Jesus estava com aqueles discípulos. Jesus já havia feito cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem. E a gente percebe que eles ainda estavam inseguros em relação a quem era Jesus. Eles questionam a Jesus e Jesus não dá a mínima confiança. Jesus então se volta para aquela tempestade, para tudo aquilo que causava temor neles. E Jesus, em questão de segundos, diz o seguinte: tempestade, acalma-te. Vento, fica quieto. E vai dizer o texto que todo aquele alarde, que todo aquele barulho, que tudo aquilo que estava realmente trazendo uma espécie de insegurança ao ambiente do texto, ao coração dos discípulos, ao cenário do texto, cessar. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, faz com que todas as coisas venham cessar. A palavra de Cristo, o Deus encarnado, uma das três pessoas da Trindade que estava na criação, uma das três pessoas da Trindade que disse haja luz e houve luz, haja separação entre águas e águas, e isso sim aconteceu. Tudo que Deus na sua triunidade dizia acontecia. Jesus está ali no meio deles. E Jesus diz para aquela tempestade: acalma, vento fica mudo. E a tempestade se acaba. No momento em que Deus se levantar do seu trono, toda essa situação que envolve o nosso país, de coronavírus, de problemas que estão assolando o coração dos brasileiros, de problemas que estão assolando o coração dos crentes no Brasil, tudo vai se acabar. Nós temos que recorrer a Jesus. Não da maneira abusiva como os discípulos no texto eles recorreram, mas nós precisamos recorrer a Ele. Jesus manda a tempestade se acalmar e Ele vai dizer o texto. E agora, depois da tempestade, é a vez dele dizer, é a vez dele se voltar para os discípulos. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: por que sois assim tão tímidos? Por que vocês estão tão apequenados diante dessa situação? Vamos trazer para o nosso contexto. Por que nós estamos tão apequenados? Por que estamos com tanto medo? Por que estamos com tanta fragilidade? Por que será? Jesus está querendo dizer: vocês são tão tímidos, vocês não conseguem confiar em mim. A fé de vocês, ela vem e vai, ela oscila o tempo todo. Por que sois assim tão tímidos? Por que ou como é que vocês ainda não têm fé? O que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que mostrar? A fé de vocês é movida pelo que eu faço ou a fé de vocês é movida por aquilo que eu sou? Será que vocês ainda não sabem quem eu sou? E na verdade eles não sabiam. Eles precisavam saber. Eles não respondem a Jesus. Eles se calam diante das indagações de Jesus. E como é que o texto termina? De uma maneira bem interessante. O texto termina com eles ouvindo as perguntas de Jesus como se fossem
realmente uma admoestação a eles. E o texto termina com uma pergunta, mas agora essa pergunta, ela não é mais uma pergunta confrontativa, ela não é uma pergunta abusiva. Eles vão olhar uns para os outros e eles vão fazer uma pergunta uns para os outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão espantados. Se Jesus tinha poder sobre os que expulsava demônios e eles viram isso. Se Jesus para dar olhos aos cegos, para dar audição aos surdos, para fazer paralíticos andarem, Jesus mostra para eles que Jesus tem poder sobre a tempestade, sobre a natureza. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão agora assustados e admirados com Jesus. A pergunta deles agora é uma pergunta de admiração e de espanto, porque agora eles estão vendo a Jesus como deveriam ter visto desde o começo. Toda essa situação no nosso país vai fazer com que nós, os cristãos, possamos ver a Jesus da maneira como ele realmente é. Toda a raça humana, toda a população brasileira verá Jesus como Jesus verdadeiramente é. Porque esse é o momento de pregarmos a Jesus, de falarmos sobre Jesus, de mostrarmos Jesus às pessoas. Eu queria nessa oportunidade tirar 3 verdades do texto para nossa edificação, para a gente poder finalizar a palavra nessa noite. Todos os dias. Como a gente faz em todos os momentos em que a gente tira para poder se edificar ouvindo a palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é Cristo, poder sobre as tempestades. E eu quero falar sobre as características dessas tempestades que Jesus revela o seu poder a nós, ok? 3 verdades, 3 lições. A primeira delas, eu quero dizer nessa oportunidade que todas as tempestades que nós enfrentamos, elas são inesperadas. Correto? Vai dizer o texto no início, naquele dia, sendo já tarde, ocorreu uma tempestade e aonde a gente observa que houve um grande temporal de vento. A tempestade não avisou que ia vir. A tempestade não comunicou a ninguém. Todas as tempestades que nós enfrentamos, elas são inesperadas. Elas chegam de súbito. Observemos que o coronavírus não avisou que ia vir, né? Observemos que uma enfermidade que vai chegar daqui a 2 dias, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, ela chega. O que nós fazemos quando enfrentamos o luto, o que nós devemos fazer e o que nós fazemos quando enfrentamos o desemprego, o que nós fazemos quando as dificuldades financeiras. Nós choramos, nós questionamos, nós murmuramos, ou nós até mesmo falamos com o Senhor num tom abusivo. Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? Até quando isso vai durar? Será que falamos assim? As tempestades, elas são inesperadas. Mas qual a lição que nós aprendemos e devemos aprender no meio das tempestades, nos momentos inesperados? Devemos confiar em Jesus. A segunda coisa que eu quero ver no texto é que as tempestades que enfrentamos e as mesmas tempestades aonde Jesus revela o seu poder, elas nos deixam inquietos. Elas nos
Elas nos deixam até em alguns pontos chorosos, angustiados. Sabe por quê? Porque as tempestades, elas vêm os olhos no tamanho das dificuldades. E enquanto olhamos para o tamanho das dificuldades, nos apequenamos, nos encolhemos. E quanto mais nos apequenamos e nos encolhemos, mais traumatizados ficamos. Tempestades. Qual é a outra lição que nós aprendemos no meio das tempestades, que nós devemos aprender? A não baixar a cabeça, mas fazer como o salmista. Elevo meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É de lá que virá o nosso socorro. No meio dos nossos traumas, no meio das nossas situações traumáticas, nós não devemos baixar a nossa fronte, mas devemos olhar para cima, devemos olhar para o alto, devemos olhar para o Senhor, devemos olhar para Deus, devemos aclamar pelo socorro de Deus. Jesus, socorre-nos no meio dos nossos traumas. Ele não virá até nós simplesmente, mas ele demonstrará uma coisa para nós. Eu estou do lado de vocês o tempo todo. Em terceiro e último lugar, qual é a outra característica dessas tempestades que nós enfrentamos, aonde Jesus manifesta o seu poder? Qual é a outra característica? Essas tempestades que nós enfrentamos é onde Jesus manifesta o seu poder. Elas são didáticas. Elas nos ensinam muitas coisas. Porque nós podemos crer que essa situação do coronavírus em breve vai passar. Porque nós já enfrentamos outras que vieram antes. E nós clamamos a Deus. E nós choramos aos pés do Senhor. E nós suplicamos pelo seu socorro. E nós saímos de situações anteriores. De muitas e muitas situações o Senhor nos livrou. E vai nos livrar de mais uma. No final do texto, a gente vai ver que os discípulos eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades ensinam a eles que Jesus é o Senhor. As tempestades são didáticas para nos ensinarem a confiar mais. As tempestades são didáticas para fazer com que nós não vivamos mergulhados nos nossos traumas. As tempestades vão servir para mostrar para nós que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós vamos entender a palavra salvação na sua essência. E eu quero terminar a mensagem dessa noite focando exatamente nisso. A maior tempestade que havia era a nossa separação, a separação entre nós e Deus, a separação pelos nossos pecados, a separação pelas nossas mazelas, a separação pelas nossas iniquidades. E Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue e acabou com essa tempestade. E quando ele disse para a ira de Deus: chega, o meu sangue é derramado sobre eles, o meu sangue é derramado sobre os meus discípulos, o meu sangue é derramado sobre a minha igreja, o meu sangue é derramado sobre aqueles que o Senhor, que o Pai me deu. Toda a ira de Deus foi aplacada, toda a tempestade chegou ao fim. E depois que Jesus derramou o seu sangue sobre nós, ao invés da ira de Deus, houve grande bonança. Uma bonança eterna. O sacrifício que nos trouxe salvação acabou com toda a tempestade da ira de Deus que iria recair sobre nós. Cristo, poder sobre as tempestades. Vamos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Vamos acreditar que o Senhor
é aquele que nos livra de todas as tempestades. Para que nós possamos sair das tempestades e entender que o medo apenas mostrou as nossas fragilidades, mas que também nos serviu para mostrar a grandiosidade do Senhor. Louvemos ao Senhor, glorifiquemos para o Senhor, glorifique a Jesus, exalte a Jesus, se renda aos pés de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Redentor, todo o poder está em suas mãos. Creia em Jesus. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Durante toda essa semana temos ouvido a pregação da palavra de Deus. Guarde essa pregação na tábua do seu coração. Leve essa pregação e essa mensagem a outras pessoas, para que todo medo seja lançado fora e para que elas encontrem paz nas suas existências, em suas almas, tendo um encontro profundo com Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos.